Bom, no momento, boa noite a todos. E eu certamente não sei que horas que vou publicar isso, mas eu senti no coração a necessidade de fazê-lo. Porque nada também é por acaso e nada é explicável, né? Eu vou relatar uma situação que eu passei, que é conhecida como EQM, estado quase morte. Mas eu não tenho intenção de colocar em xeque nenhuma doutrina religiosa que diz que a vida acaba por aqui, tá? E isso não é verdade. Eu já ouvi pessoas me dizerem que isso que eu passei é um déjà vu, né? E as pessoas, principalmente os brasileiros, gostam muito de palavras, né, estrangeiras, né, para ilustrar ou de repente mostrar algum conhecimento. Mas eu estou falando de um fato muito real. E peço a atenção de vocês, mesmo que o vídeo seja longo, eu peço atenção e para frisar bem, a vida não acaba por aqui. Aqui é apenas uma passagem. Vamos lá. No dia 24 de maio de 1989, 20 dias após eu completar 20 anos, eu fui trabalhar. Na época, meu pai, ele ouvia rádio. E no rádio deu uma notícia de que na Serra do Mar estava acontecendo um fenômeno. Um fenômeno que ocorre de média de 13 a 14 anos, que é uma neblina muito densa, né? E era muito perigoso o tráfego por lá. Porém, aonde eu trabalhava, o caminho mais rápido era por lá. As únicas memórias que eu tenho é que ele me deu a chave do carro dele, por sinal um carro novo, zero, e falou: ó, vai com o meu carro, que o teu carro ele não tá bom, né? Ele não tá bom de freio, e estão avisando que está tendo um fenômeno aí na pista. Você não consegue ir por dentro? Para quem não conhece a região aqui do ABC, de São Paulo, a rodovia em Tibiriçá é que liga até a Via Anchieta, e eu trabalhava em Diadema. E tem dois caminhos, ou pela pista ou por dentro, por Mauá, Santo André, até São Bernardo, até cair em Diadema. Falei, não, pai, talvez eu chegue atrasado. Ele falou, tá, então vai pela pista, mas cuidado. E uma das poucas memórias que eu tenho é de pegar a chave na mão. Por sinal, naquele dia eu coloquei uma roupa nova, que eu tinha acabado de comprar, porque faziam 30 dias que eu tinha entrado nessa empresa. E todo dia de manhã, um vizinho da frente, o pai do amigo meu, ia comigo. Todo dia eu deixava ele 1 quilômetro antes da onde eu ia trabalhar. E nesse dia ele não foi. E eu peguei a pista. Encontrei na época com a minha namorada, não me recordo. Entrei na pista e eu lembro que chegou um momento na pista que eu não via a ponta do capô do carro, de tão densa que é a neblina. E continuei andando e eu só fui saber a outra memória depois de 17 dias, onde eu acordei num hospital, um hospital que eu havia passado por ele algumas vezes, algumas não, né, 30 vezes, né, aproximadamente, que é o tempo que eu estava na empresa, e eu nem sabia que tinha aquele hospital. Hospital sentido São Paulo, na Via Anchieta, antes da Scania, que chama Maternidade e Hospital Assunção. E eu não conhecia esse hospital. E fui até lá, e nesse hospital eu acordei e olhei e vi meu pai. Aí eu falei, ele foi aí, filho, você tá bem? Falei, bem do quê? Eu falei, onde eu tô? Ele falou, você tá no hospital. Eu falei, fazendo o quê?
Ele falou, você bateu o carro. Falei, carro? Que carro? Ele falou, Voyage. Eu falei, tá, mas não fala pra minha irmã. Mas eu nem imaginava que eu tinha acabado com o carro. Um acidente de frente com um caminhão. O impacto foi tão forte que o para-choque do caminhão voou 30 metros. Um impacto calculado 120 km por hora. Como os dois carros estavam em movimento, foi dividido 60 para cada um. Então eu não me lembro. Eu fui socorrido no local, tiveram que fazer respiração forçada pelos bombeiros, pela polícia, e eu fui levado a esse hospital Assunção. Na época eu tinha um convênio e o convênio ambulância estava prestando socorro porque naquele dia tiveram alguns acidentes fatais na Via Anchieta e na rodovia em Tibiriçá. E, e eu tenho algumas recordações, porque eu tive que ser sedado com um coma induzido. E esse coma induzido ele me levou para uma viagem muito muito gratificante para quem participa, né? No caso eu participei, que fui para um lugar muito lindo, muito, muito. Um lugar bem diferente desse plano que nós vivemos aqui. É um lugar onde tem casas, tem pessoas. E eu lembro que eu andava por um túnel, uma luz muito forte, muito forte. E eu não conseguia chegar na luz, não conseguia olhar para a luz, mas ia em direção da luz. De repente eu me vi num campo, num campo com uma grama bem podada e com pessoas enfileiradas de branco, sorrindo, todas sorrindo para mim. E eu não entendi. E na hora, de repente, nessa fila, eu vi pessoa que já tinha falecido. Me veio na memória. Eu falei, poxa, essa pessoa já faleceu. Mas nem me toquei. E continuei andando. Encontrei, de repente, com uma pessoa com o nome de Odair, que é o que me recordo, e falou assim: olha, daqui para frente, o teu quarto é aquele ali. Mas antes de contar, de entrar no quarto, durante esse hospital, eu fiquei vagando pelo hospital, fiquei andando pelo hospital e eu ultrapassava paredes. E eu até brincava, ficava uhul, uhul, passando pelas paredes. Olhava para os leitos, só via as camas, não via as pessoas deitadas. E eu fui. Aí eu fui surfar com ele. A hora que eu fui entrar no quarto, eu bati no quarto e falou: opa, aqui não é assim não. Eu falei: aqui é onde? Ele falou: depois a gente conversa. Ele falou: teu quarto é esse daí. Eu abri na maçaneta, dei de cara com um guarda-roupa e uma cama. Só isso. E a minha prancha de surf do lado do guarda-roupa. Eu estava aprendendo a surfar na época. E nem aprendi. Aí eu peguei a prancha, a hora que eu abri o guarda-roupa, todas as roupas que eu uso aqui estavam lá guardadas. Parecia uma loja. Tudo bem dobrado, tudo bem acertadinho, assim, sabe? Tudo muito bem perfeito. E tudo isso foi me chamando a atenção. Aí de repente nós fomos pro surfar, eu não sabia surfar ainda, e nós acabamos o tempo de surfar. Aí eu falei assim, daí, onde que toma banho? Ele falou, aqui. Eu falei, aqui na frente de todo mundo? Ele falou, não, fica tranquilo, aqui não tem isso não. Eu falei, onde eu tô? Ele falou, você tá bem, depois a gente conversa. Eu falei, não, ele é minha família. Ele falou, eles estão bem, fica tranquilo que eles estão bem. Mas o lugar, gente, é muito lindo, é inexplicável. E era só para ilustrar, era como se fosse uma piscina com pedras grandes e uma água morna. Eu tomei banho lá e acabou a cena com ele.
Aí eu retornei. Aí foi quando eu encontrei com meu pai na UTI. Não sabia o que tinha acontecido e falei para ele. Falei, pai, eu estava com o Odair, mas não é meu tio, que é o nome do pai, um dos irmãos do meu pai. Né? Não era o tio, não. Ele também achou estranho. Aí eu voltei para casa, fiquei internado mais uma semana, total de 25 dias, né? E aí vim para casa e ele resolveu fazer um agradecimento aos médicos. Aí eu estava afastado da empresa. Falei, tá bom, vamos até lá. A hora que eu cheguei no hospital, eu fui tratado como uma celebridade. Telefonista parou de atender, recepcionista, os guardas vieram me abraçar. Eu me senti, sabe, assim, falei, meu Deus do céu, o que aconteceu, gente? Aí ele falou, você tá bem, você tá bem, você tá bem? Eu falei, tô. E nessa meu pai perguntou onde estava o doutor Cabral, que era o diretor do Hospital Assunção, que Deus o tenha, o neurologista. E ele falou, seus Cicas estão todos na sala de refeição. Ele falou, opa, cheguei na hora boa. E nós fomos à sala de refeição no restaurante do hospital, refrisando, um hospital que eu não conhecia. A hora que entrei na sala de refeição, eu parei. A hora que abriu a porta, eu parei. Meu pai me chamou e falou, entra. E eu não falava nada. Falei, entra, o que foi? Aí eu falei, eu já estive aqui. Falei, como você já esteve aqui? Você conhecia esse hospital? Falei, não, já estive aqui. Minha mãe estava tomando café com a minha tia Albertina, ali tomando café com leite. Minha mãe com uma roupa bege, minha tia Albertina com uma roupa azul. Minha mãe chorava muito e eu não conseguia chegar nela. Tinha uma corrente muito forte. Ele achou estranho. Nessa veio o anestesista, Dr. Magal. Ô, Seneu, você tá bem? Eu falei, eu te conheço. Você me conhece da onde? Eu falei, te conheço numa sala de cirurgia. Foi numa sala de cirurgia, me conta como é que é essa sala de cirurgia. Eu falei, é uma sala pequena, com uma porta no pé da mesa, do lado esquerdo, e na frente uma pia de inox, onde fica todos os instrumentos. E estava uma loucura nesse dia na sala. Só que meu corpo estava deitado na maca. Ele falou, como é que você assistiu? Eu falei, sentado. Ele falou, sentado? Eu falei, olhando para baixo. Ele falou, o que você viu? Eu falei, eu vi a tua correria de querer... No meu braço, você mexia, mexia, mexia e você estava desesperado. Ele me falou, eu estava procurando artéria. Você não tinha mais veia, você tinha perdido todo o sangue. Só tinha veia para bombar o coração. Ele falou, que bom te ver de volta. Aí eu fui ficando cada vez mais cabreiro, né? Sem entender nada. Aí eu falei, tem alguma coisa errada. Então, sabe, isso são situações que nós podemos parar para refletir, de fazer o nosso melhor. Porque eu gosto sempre de falar sobre lapidação. Quanto mais nos lapidarmos, mais iremos para um plano diferente, para um plano mais tranquilo, para que a gente possa chegar à terra prometida de Deus. Então, que fique esse testemunho real que passou comigo, e não é déjà vu, e não é sonho, não é nada, porque isso aí aconteceu há 35 anos atrás, e eu conto a mesma história há 35 anos e toda vez eu me sinto no local quando estou contando. Dessa vez, por sinal, não me emocionei, porque algumas vezes, a maioria das vezes eu me emociono. Tá? Então que fique isso para reflexão de vocês. Existe outra vida, sim. A vida, não existe outra vida não. A vida não acaba aqui.
tá? Então, possamos fazer o nosso melhor e não deixemos para outra vida, para fazer as correções, que todos nós vamos nos encontrar novamente no outro plano. E isso aí, para mim, hoje é muito mais do que real, muito mais do que real, tá? Porque eu passei por isso, tá? E tenho isso na memória há 35 anos. Que Deus abençoe o coração de cada um. Espero ter ajudado. Já dei esse depoimento em alguns lugares, e por sinal, numa igreja protestante, onde o pastor quis me levar para Cunha para acompanhá-lo. O nome dele é Reginaldo. Diz que queria que eu me acompanhasse porque eu sou um testemunho vivo de passar por um coma, tá? Então, eu agradeço a atenção de todos vocês e me coloco à disposição para explicar isso pessoalmente, olho no olho. Respeitem. Respeitem a lei de Deus, respeitem qualquer entidade religiosa. Todas levam a Deus, mas isso que fique como marco de registro que existe, que a vida continua. Nós somos espíritos em experiência carnal. A hora que a carne morrer, a vida continua. Que Deus abençoe a todos. Espero que tenha entendido e agradeço a todos que ficaram até o final do vídeo. Fiquem com Deus.